Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Quero convidar a todos a se colocarem em pé, abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Aqueles que forem encontrando, vão dizendo amém. Como diz a missionária Vanessa, quem não encontrou, então diga misericórdia. Então todos estão situados aí, né? No texto. Assim está escrito. Palavras do Mestre Jesus. Somente esse versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Gostaria de ouvir toda a igreja recitando somente esse versículo. Somente os homens. Agora as mulheres. Elas sempre vencem, viu? Parece até covardia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Curve sua cabeça mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante do teu povo, diante da tua palavra. E nada temos de nós mesmos para ministrar ou para receber, se não vier de ti. Portanto, manifesta a tua glória e o teu poder nesse lugar, através da revelação da tua palavra, que é viva, é poderosa e é eficaz. Essa é a nossa oração, na certeza que o Senhor se faz presente nesse lugar e, sobretudo, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Esperar toda a igreja se acomodar. Os irmãos que estão em pé, por gentileza, se assentem, para assim podermos ministrar a palavra da parte de Deus. Tem ainda locais aqui na frente, e na galeria também ainda existem assentos vazios. Ok? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Meus queridos, existe uma máxima muito conhecida porque nos perpassa uma grande verdade. Essa máxima diz o seguinte: que há três tipos de pessoas. Os sábios são aqueles capazes de aprender com os erros dos outros. Existem os inteligentes, aqueles que são capazes de aprender com os seus próprios erros. E por fim, existem os tolos, aqueles que não aprendem com erro nenhum. Não tem jeito. O infeliz, o miserável não aprende. Ele bate com a testa na mesma parede sempre, mas não aprende. A pergunta aqui é: com que tipo de pessoa você se identifica? Você é um sábio capaz de aprender com os erros dos outros? Você é um inteligente capaz de aprender com os seus próprios erros? Ou você é um tolo que erra e que vive vendo os outros errar, mas não aprende? Não consegue discernir o princípio didático e pedagógico que existe no erro. Eu espero que ninguém seja tolo, mas para ser um pouco mais franco, também espero que ninguém seja inteligente. Sabe por quê? Nós não temos tempo suficiente para aprender com os nossos erros. Então vamos ser atentos e observar o mundo, o universo ao nosso redor, e dessa forma aprender com os erros dos outros. Essa palavra de Cristo Jesus trata-se de uma advertência formal, trata-se de uma exortação solene, trata-se de uma admoestação expressa. Lembrai-vos da mulher de Ló. E eu fico um tanto que intrigado diante desse texto, principalmente quando me deparei com ele a primeira vez, porque nós temos tantos
personagens na Bíblia para nos lembrarmos, para nos recordarmos da sua vida, do seu legado, do seu exemplo, da sua história, da sua influência. E por que a mulher de Ló? Você não vai perceber em momento algum Jesus dizendo: lembrai-vos de Abraão, de José, de Enoque, de Moisés, de Davi, de Isaías, de Jeremias, de Elias, de grandes homens como Samuel, Daniel. Mas por que a mulher de Ló? Uma mulher que nem nome tem, pois o seu nome não é mencionado na Bíblia. Uma mulher cuja história não é dita, apenas é mencionado um ato, que por sinal, trata-se de um ato de tamanho fracasso, de tamanho erro, que custou a sua própria vida. Para entendermos bem o que Jesus quer nos falar sobre a mulher de Ló, é interessante entender todo o contexto. Ló era sobrinho de Abraão, e Deus tinha dado uma promessa a Abraão que ele seria pai de nações. E Abraão leva sua esposa Sara e leva seu sobrinho Ló. Só que em dado momento, os discípulos, ou melhor, os pastores de Ló discutiram com os pastores de Abraão. Houve uma discussão. Então Abraão, que é chamado pai da fé, ele teve uma atitude, sabe, de homens de Deus. Aquela atitude idônea, íntegra, reta. Ele chegou para o seu filho, seu sobrinho Ló, e disse: escolhe para onde tu queres ir. Se fores para o norte, eu irei para o sul. Se fores para o leste, eu irei para o oeste. Mas não temos como caminhar juntos. Vamos evitar discussões. Escolhe para onde você quer ir. Eu acho isso surpreendente porque Abraão abre mão de 3 direitos. O primeiro direito é o direito da gerontocracia. O Código de Hammurabi, uma das leis mais antigas existentes no mundo, estava descrito que os mais velhos têm autoridade sobre os mais novos. Então Abraão poderia pensar: olha, eu sou mais velho, e aqui quem decide sou eu. Mas ele tem tanta convicção da promessa de Deus em sua vida que ele não discute. Ele não faz caso de casos desnecessários. Ele sabe que se ainda for pelo deserto, Deus há de abençoar a sua vida e transformar desertos em mananciais. É assim aquele que crê em Deus, que tem promessa de Deus. Aleluia. Ele abre mão desse direito, mas ele abre mão também do segundo direito, o direito de parentesco. Ele não era simplesmente mais velho, mas ele também era tio. Olha, eu sou o tio aqui, você é o sobrinho. Fica no teu lugar, porque tios têm autoridade sobre os sobrinhos, né? Até um pouco tempo, essa lei de gerontocracia funcionava. Quando os nossos pais diziam: respeite os mais velhos, né? Os mais velhos faziam uma careta para a gente já entendia e obedecia. Hoje os mais velhos fazem uma careta para o guri faz uma careta mais feia ainda para eles. E é incrível como os tios perderam também a autoridade. Já não há mais. É o mundo em que nós vivemos. Mas ele abre mão do direito de gerontocracia, abre mão do direito de parentesco e abre mão do terceiro direito, que é o direito da promessa. A promessa nunca foi dada a Ló. A promessa foi dada a Abraão. Deus nunca apareceu a Ló, Deus apareceu a Abraão. Mas um homem de Deus, ele não faz discussão, ele não discute. Teu patrão ou a autoridade acima de você está te mudando de cargo, está te mudando de lugar, não discuta, meu irmão. Deixa Deus ser Deus na tua vida, deixa Deus ser Deus na tua história, deixa Deus te honrar aonde te enviar, e seja a diferença, seja luz, resplandeça. Abraão tinha essa certeza. E Ló, ambicioso e ganancioso, ele ficou encantado com as campinas do Jordão. Ele disse: é para lá que eu vou. E foi. Só que dias mais tarde, a campina do Jordão torna-se Sodoma e Gomorra, a cidade que foi destruída, onde a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, fulminando todos que ali estavam.
E o incrível, irmãos, que aquele povo, aquela nação de Sodoma e Gomorra, onde Ló foi com sua família, eles estavam tão perversos, tão violentos, tão distantes de Deus. E Deus, antes de destruir aquela nação, Deus aparece a Abraão. Olha o poder da intercessão, irmãos, escuta isso. Olha o poder da intercessão. Deus aparece a Abraão e diz a Abraão o que ele deseja fazer. Deus disse a Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra porque o seu pecado chegou até mim. Sabe o que Abraão pergunta? Senhor, se existir 50 justos nessa cidade, o que o Senhor fará? Sabe o que Deus responde? Por amor a esses 50 eu não vou destruir. Abraão disse: se houver 40, por amor aos 40 eu não vou destruir. Se houverem 30, por amor aos 30 eu não vou destruir. Se houver 20, por amor aos 20 eu não vou destruir. Olha a misericórdia de Deus. E Abraão disse: Senhor, sem querer insistir, mas se houver apenas 10, Deus disse: por amor a esses 10 eu não vou destruir. E lá na frente você vai perceber que a Bíblia fala isso logo em Gênesis 19, que Deus poupou a vida de Ló e da sua casa por amor a Abraão. Olha só, quando Deus se lembra de pessoas em nossa família por causa de nós. Isso é forte, né? Eles não reconhecem, mas o nosso clamor, a nossa intercessão alcança a vida deles, livrando de todo tipo, espécie e forma de mal. É assim que Deus faz. É assim que Ele sempre fez. Se houver 10, não havia 10. Os anjos desceram, foram na casa de Ló. Ló servia a religião certa, ao Deus certo. Estava tudo normal em sua vida, porque a Bíblia diz que ele era um homem nobre, próspero e justo. Ele era um dos juízes de Sodoma e Gomorra. E 2 anjos foram a Ló e pediram para se hospedar na sua casa. Ló abriu as portas da sua casa e a sua esposa fez um banquete. Ela não era totalmente ruim nem má, né? Imagine alguém chegando aí para você que é casado e diz: olha, tem 2 amigos aí para dormir aqui em casa, sem lhe comunicar. E você é que vai preparar aí o jantar. Ela aceitou. Eles jantaram. E as pessoas de Sodoma e Gomorra souberam que eles estavam lá, que havia 2 homens estrangeiros, não sabia que eram anjos. Sabe o que foi que eles desejaram? Se relacionar sexualmente com esses homens, porque era um povo pervertido, imoral, promíscuo, indecente. Sabe o que Ló diz? Esses homens estão na minha casa, são os meus hóspedes. Por favor, eu lhe entrego minhas duas filhas que são virgens, mas não mexa com esses homens. A Bíblia nos diz que os homens tentaram invadir a casa de Ló, até que o anjo saiu, estendeu sua mão e todos ficaram cegos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. E mais uma vez Deus usa os anjos e diz: prepara a tua casa e foge dessa cidade, porque Deus vai destruir esse povo. E o texto de Gênesis 19, você pode conferir em casa, vai nos dizer o seguinte: e Ló e sua família demorou-se a ir. Era Ló, sua esposa, suas 2 filhas e os 2 genros. Os 2 genros, sabe, com escárnio, começaram a satirizar de Ló, dizendo que isso era balela, que isso era conversa, que isso não ia existir, não ia acontecer. Mas sabe o que eu acho interessante? É que logo no dia seguinte, a Bíblia nos dizendo que Ló se demorava para sair, os anjos pegam Ló, 2 anjos, eu fico imaginando aqui. Ele pegam, a Bíblia diz dessa forma, que pegaram Ló e sua família pelas mãos. Eram 2 anjos, eu fico imaginando um anjo segurando na mão de Ló e de sua esposa, e o outro anjo segurando a mão das 2 filhas. Pegam pela mão, arrastando, tirando daquela cidade. Venham, venham. E depois de arrastá-los para fora da cidade, o anjo dá uma instrução, uma palavra de direção simples: não olhe para trás. Essa é a mesma palavra que Deus nos dá depois de nos tirar de Sodoma, de nos tirar com Gomorra, e Ele nos tira com suas próprias mãos.
Ele insiste em nossas vidas, porque a nossa vida é valiosa, a nossa vida é preciosa. Ele não desiste de você, como se não bastasse somente informar que a cidade seria destruída. Os anjos ficam lá, pernoitam lá, pega pelas mãos insistentemente e diz: saiam daqui. Veja tudo que Deus faz por mim e por você, para que nós não venhamos enfrentar o juízo divino sobre as nossas vidas. E a única instrução é: não olhe para trás, siga em frente. E o texto nos informa que em dado momento, enquanto caminhavam os quatro, a mulher de Ló, por curiosidade ou não, por recordação ou não, por interesse ou não, por nostalgia ou não, ela olha para trás. E ao olhar para trás, ela se transforma em estátua de sal. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi uma erupção vulcânica, onde as larvas e as chamas tomaram conta de toda aquela região que até hoje impossibilitou vida. Não há vida. É a região, biblicamente falando, do Mar Morto. Um dia, quando for Israel, eu vou fazer um vídeo lá. E para quem pensa que isso aqui é lenda, que isso aqui é mito, um caso como esse ocorreu depois de Cristo, no ano 79 depois de Cristo, na cidade de Pompeia, na Itália. Eu também um dia eu vou lá e faço um vídeo. É só pagar a passagem que eu vou na hora. O vulcão chamado Vesúvio, ele entrou em erupção e toda a cidade de Pompeia, com 80 mil habitantes, foram fulminadas. E ainda hoje existem corpos carbonizados. Ainda hoje. Entra na internet, confere, você vai ficar impressionado. Foi o que aconteceu com Sodoma, foi o que aconteceu com Gomorra. E a instrução de Deus para aquela família é: não olhe para trás. Por isso que Jesus, ao falar sobre a vinda do reino de Deus, Ele nos traz essa admoestação solene. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, para que ninguém olhe para trás, para que ninguém seja transformado em estátua nessa caminhada cristã, nessa jornada com Deus. Ao longo da minha vida, eu confesso a você, eu vi tantos irmãos olharem para trás. Eu já contei aqui que quando eu entrei no seminário, entrou 60 alunos, somente 2 se formaram. Eu e o pastor Luciano, nesse mês de janeiro, eu estive pregando na igreja dele, lá em Recife, a primeira igreja batista em Recife. Somente 2, e quantos olharam para trás? Sabe, querido, olha para mim com muita atenção, que eu falo com muito amor, fervor e ardor. Se você estiver triste, nós estamos caminhando juntos. Se você estiver triste, nós vamos procurar nos alegrar. Se você estiver desanimado, nós vamos procurar nos animar. Se você estiver fraco, nós vamos procurar nos fortalecer. Mas se você olhar para trás, me desculpa, eu vou seguir em frente. O que eu acho admirável na vida de Ló é que ele não voltou atrás, ele seguiu em frente. Ele seguiu a direção, a visão, a ordem de Deus. Não olhe para trás, vá em frente. Salve sua vida, salve sua casa. Um dia eu disse à minha esposa: se você olhar para trás, você fica para trás. Ela olhou para mim e disse: eu sei. Eu arregalei os olhos: como assim? Ela disse bem assim: porque eu farei o mesmo. Eu disse: amém. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas como dizia um lema do exército francês: se eu cair, me levante, mas se eu desistir, me mate. E foi isso que Ló fez em seu coração. A esposa dele teve que morrer porque olhou para trás, ficou para trás. E essa advertência que Cristo nos dá é que hoje, mais do que nunca, nós vivemos em uma Sodoma e uma Gomorra, e muitos estão olhando para trás.
Dia 8 de abril está chegando aí. O grande encontro. Pablo e Tairone. Eu quero ver quem vai olhar para trás. Deixa eu olhar logo com os cabras aqui. Eu quero ver quem vai olhar para trás. Me desculpa, meu irmão, mas eu estou seguindo em frente. Eu não posso voltar atrás, eu não posso parar. Eu sei quem me chamou, eu sei para que Ele me chamou. Rumo à glória celestial, a nova Canaã, a terra que mana leite e mana mel. A nossa parada é dos céus, na glória eterna. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Os outdoors estão tomando conta da cidade. Teve um irmão que disse: pastor, meu sonho, ele é irmão, sabe? Meu sonho era ver Pablo e Tairone. Eu disse: não vai ver mais. Não vai ver mais. Mas eu quero saber quem vai olhar para trás. Quem vai ter saudade de Sodoma e Gomorra. Sabe, querido, olhando biblicamente aqui, eu aprendo uma verdade que preciso compartilhar com vocês. Segundo estudiosos, olhar para trás não é simplesmente olhar para trás. Vai muito além disso. Porque nós somos curiosos por natureza, né? A gente está no trânsito, tem uma colisão, tem um acidente, quem não para ver? Todo mundo para, olha. Nós somos curiosos por natureza mesmo. Mas não é um simples olhar. Aí quando você lê o texto, em seu contexto, você entende o que Jesus quis falar. Veja comigo no versículo, por gentileza, versículo 26. Eu vou fazer um jejum e oração no dia 7 de abril, aqui na igreja, para que ninguém volte para Sodoma e Gomorra. Você vai chorar por Jesus, não é por Pablo não, meu irmão. Amém? Versículo 26. A pergunta aqui é: como será a vinda do reino de Deus? Aí Jesus começa a responder: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, olha a expressão, casavam e davam-se em casamento. Olha essa expressão, casavam e davam-se em casamento. Para eles casamento era de todo jeito, de toda forma. Com um, com dois, com três, de todas as maneiras. Olha só o que o texto bíblico diz: casavam e davam-se em casamento. Era poligamia, era promiscuidade, era homossexualismo, era tudo. Até o dia que Noé entrou na arca, e o texto nos diz o quê? E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que é que eles faziam? Comiam, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, preste atenção que é aqui onde eu quero chegar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça. Não é isso que está escrito? Não desça para tirá-los. Repita comigo: não desça. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Repita comigo: não volte atrás. Agora versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Deixa nesse versículo, por gentileza, versículo 31. Eis aqui os dois erros da mulher de Ló. Qual foi o primeiro erro? Naquele dia, quem estiver no eirado, ela já estava fora. Tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. Ela desceu para Sodoma, ela desceu para Gomorra. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. O que estudiosos nos explicam aqui, estudiosos da Bíblia, que ela já estava fora da cidade. Em dado momento ela desceu até Sodoma e Gomorra. Ela voltou atrás. E ao voltar atrás, o vulcão entra em erupção. E ela simplesmente é consumida pelas larvas e transforma-se em uma estátua de sal. O que é relevante aqui, importante para
aprendermos é que, primeira verdade que Jesus quer nos ensinar: não desça. Olhe para o seu irmão e diga isso a ele: não desça. Não desça. Você já percebeu que toda menção em relação a descer se trata de regredir, decair, trata-se de uma decadência, de um fracasso total? Você lembra de Jonas, o profeta teimoso? A Bíblia nos diz que ele desceu a Jope, que ele desceu ao porto, que ele desceu ao porão do navio, e depois ele desceu ao ventre do peixe e desceu às profundezas do mar. Você vai percebendo, desceu. Você vai perceber que Deus disse a Isaac: não desça para o Egito, porque uma tendência nossa é descer. Quando Moisés liberta o povo do Egito, a estrada que tirava os hebreus do Egito para Canaã era apenas 11 dias. Mas o texto bíblico nos diz: preferiu Deus levá-los pela estrada mais longe, para que diante das dificuldades eles não descessem para o Egito. E essa estradazinha de 11 dias durou 40 anos. Porque diante de toda dificuldade o povo resmungava, lamentava e alegava que tinha saudade da cebola do Egito. Eu gosto de cebola, mas eu tenho uns amigos que detestam cebola, odeiam cebola. Mas agora imagine os hebreus. Oi? É, verdade. A senhora Vanessa está dizendo: gostar uma coisa, sentir saudade de cebola, gente. Toda a dificuldade deles queriam descer para o Egito. Da mesma forma, são pessoas que diante dos problemas, das dificuldades da vida, depois de Deus enviar os seus anjos para tirá-lo com as próprias mãos, segurando em tuas mãos, para tirar desse mundo vil, pecaminoso, terrível, tenebroso, e você ainda descer. O que a gente mais encontra hoje são artistas querendo fazer carreira gospel, se converte por um momento, dá o seu show, mas depois desce a podridão. Sabe o que a Bíblia diz? Ele é como uma porca lavada que depois volta a se lambuzar na lama. A Bíblia diz que é como um cachorro que vomita, mas depois bebe do seu próprio vômito. É essa pessoa que depois de ter sido tirada de Sodoma e Gomorra, ela volta, ela desce a Sodoma e Gomorra. Lázaro esteve conosco aqui mês passado no Avivai, e eu acompanho a sua história há muito tempo. Quando ele se converteu, ele padeceu dificuldades, ele sofreu necessidades, chegou a passar fome. E aí as bandas da Bahia ligaram novamente para ele: venha, tem um lugar para você, venha, volte novamente. Ele disse: para o Egito eu não desço mais. Para o Egito eu não desço mais. E Deus tem o abençoado, Deus tem honrado, porque teve um propósito diante de Deus. Não vou olhar para trás. Não vou olhar para trás. Eu sei quem me resgatou, eu sei da onde Ele me libertou. Não vou olhar para trás. Não vou descer. Quantas pessoas hoje descem ao mesmo mundo, à mesma vida, por qualquer motivo? Volta ao submundo das drogas, ao submundo da prostituição. Eu não sei como foi o caso da mulher de Ló, mas quem sabe ela pensou: eita, deixei as roupas no varal, tenho que voltar. Era uma mulher rica: deixei minhas roupas de grife. Eita, deixei muito alimento na despensa, eu tenho que voltar. Quem sabe ela pensou em algo desse tipo? Quem sabe ao invés de pensar nos valores espirituais, ela pensou nos valores materiais? Quem sabe ao invés de pensar nos bens celestiais, ela pensou nos bens terrenos? Quem sabe ao invés de pensar na misericórdia, na graça de Deus, ela preferiu o juízo, a ira de Deus? É uma pessoa com a mente completamente corrompida pelo pecado, porque veja bem, ela tinha uma escolha.
e ela deixa a sua família preocupada com suas coisas. E é essa sociedade que nós vivemos, onde as pessoas amam as coisas e usam as pessoas, quando na realidade devia amar as pessoas e usar as coisas. Mas é quando o ter está acima do ser, e nesse conflito existencial entre ser e ter, ninguém se importa mais em ser. Como dizia William Shakespeare, o que mais importa na vida não é o que temos, mas quem temos. E a gente vive nessa sociedade semelhante a Sodoma e Gomorra, pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos matando irmãos. E diante de tudo isso, Deus nos diz, através de Cristo: lembrai-vos da mulher de Ló. O seu erro foi descer. Foi descer. Não desça, meu irmão, porque Deus se levantou para você não viver mais prostrado. Deus se levantou. Segundo erro dessa mulher foi: não volte atrás. Não volte atrás. Talvez esteja pessoas hoje aqui em nosso meio pensando em voltar atrás. A Bíblia nos diz em Isaías 43, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu, o Senhor, faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eu, o Senhor, colocarei caminhos nos desertos e rios no ermo. Deus coloca caminho nos desertos e rios no ermo. Não lembreis do passado. Às vezes as pessoas estão aprisionadas e fazem do seu coração um baú de más recordações. Vive refém da história que já passou, das lembranças amargas que carregam. Deus quer te libertar. Deus quer te libertar. Deus quer te libertar. Não vos lembreis das coisas passadas. É o que o apóstolo Paulo faz. E a Bíblia nos diz que em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás se fica e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele é o meu alvo. Sabe o que é que eu acho interessante em Filipenses capítulo 3, 13 e 14? É que ele não diz: esqueço-me das coisas ruins. Ele não entra nesse critério, ele não faz essa distinção, seja boa, seja ruim, confortável e desconfortável. É preciso esquecer do que ficou para trás, prosseguir em frente, prosseguir em frente. Amém, amados? Porque a Bíblia nos diz que aquele que põe a mão no arado, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, a mulher que desceu a vida caída que vivia e que voltou a viver a mesma história. E quantas pessoas ainda hoje não cometem o mesmo erro? Sabe por que eu estou pregando hoje essa palavra aqui? Porque essa semana eu preguei essa palavra para os meus 2 filhos, Gabriel de 4 anos e Sarinha de 2 anos. Antes eu fazia culto doméstico uma vez só por semana. Aí minha esposa chegou, me procurou e disse: nós temos que encher esses meninos de Deus. E depois daquele dia nós fazemos culto doméstico todos os dias. E quando nós não fazemos, eles cobram. E quando nós não fazemos é porque um dormiu primeiro. E aí um outro cobra. Aí hoje não teve o culto. E eu contava a história da mulher de Ló. E foi impressionante isso, porque Sara com 2 anos, Gabriel com 4 anos ficaram atentos o tempo todo. E pela primeira vez eu tive que pegar o celular, colocar um vídeo para mostrar a história, porque eles interagiam, eles conseguiam entender aquilo. Eu mostrei a história, a mulher de Ló olhando para trás, virando uma estátua de sal.
Eu vi aquela tensão, aquela sede, e diante da palavra da minha esposa, vamos encher esses meninos de Deus, porque no colégio eles são bombardeados, porque na vizinhança, na família, eles são bombardeados com coisas que, na grande maioria das vezes, não é de Deus. Então vamos encher os nossos filhos de Deus, porque está escrito: devemos ensinar para os nossos filhos ao levantarmos e ao deitarmos, ao andarmos e ao sentarmos, em todo tempo mostrar Deus, Deus, Deus. Essa semana minha esposa ficou muito orgulhosa, e eu também. É que Gabriel chegou na sala de aula e a professora pediu para ele fazer uma oração repetitiva, como Jesus repreende: não fazeis orações repetitivas como presumem os pagãos, que por muito falar pensam que serão ouvidos. Gabriel ficou calado, a professora observou e disse assim: meu filho, por que você não ora? Ele disse: não, professora, eu sei orar sozinho, deixa eu orar. Ele começou a orar. Essa ficou muito orgulhosa com isso, eu também. Ele entende, ele consegue compreender. E quando eu falava sobre a mulher de Ló, eu disse: olha, filhos, quem olha para trás, eu ia dizer, vira estátua de sal. Ele me antecipou e disse: fica para trás, né, papai? Eu disse: é, filho, vida que se segue. Quem olha para trás, fica para trás. E uma compaixão tomou conta do meu coração, que eu olhei para os olhos de Gabriel e de Sara, e eu disse a ele: não olhem para trás, filhos. Eu amo vocês, mas se vocês olharem para trás, eu vou seguir em frente. E eu comecei a orar por eles, e eu orei, dizendo: Deus, eu não te peço simplesmente ascensão e sucesso profissional. Eu não te peço simplesmente conquista e êxitos materiais. Mas o que eu mais te peço, Senhor, é que eles venham permanecer firme e forte em tua presença, seguindo em frente, sem nunca olhar para trás. Essa é a maior herança que eu desejo para os meus filhos. Não são de bens materiais, de valores corruptíveis, que a traço ferrugem, que até o cupim destrói e corrói, mas são valores eternos, para que eles venham juntar tesouro nos céus, para que eles venham ser grandes nos céus, para que eles venham ser prósperos nos céus, porque tudo nesse mundo é transitório, tudo nesse mundo é passageiro. Por isso eu venho aqui, irmãos, diante dos outros filhos que Deus me deu, essa paternidade espiritual que você não sabe e não tem noção, mas eu choro por vocês, oro por vocês, passo madrugada frio, lembrando de vocês, intercedendo por vocês. E nessa noite eu trago essa mesma palavra, de uma admoestação solene. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dessa mulher que não teve nome, que passou na história conhecida por um erro que cometeu. Em suma, aconteça o que acontecer, meu amigo, haja o que houver, minha amiga, passe o que passar, custe o que custar, não olhe para trás. Segura firme a mão do teu irmão e diga isso a ele, olhando nos olhos dele: não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Uma nova história Deus tem para nós. Um novo tempo Deus tem para nós. E tudo aquilo que prometido foi, há de se cumprir. E tudo aquilo que passou não se compara a tudo que Ele há de realizar em nossa vida, através de nossas vidas. Portanto, espere, bênçãos maiores e melhores ainda está por vir. Sodoma e Gomorra já passou. Vamos rumo à nova Canaã celestial, a terra que mana leite e mana mel. Se coloque em pé, aplauda ao Senhor. Esse é o nosso lugar. A nova Jerusalém nos aguarda.
Assim como Noé viu o juízo de Deus em sua geração, assim como Ló viu o juízo de Deus em sua geração, nós estamos prestes a ver o juízo de Deus em nossa geração. As profecias estão se cumprindo como nunca outrora. A sensação de ler as Escrituras é arrepiante, por tamanhas evidências. Não há como interpretá-lo simplesmente como um livro histórico, diante de tantos fatos, cuja realidade corrobora com sua veracidade. Sabe como é que eu me sinto? Eu postei esses dias na internet. Eu me sinto pouco a pouco sendo expulso desse mundo. É assim que eu me sinto. Eu acompanho a mídia impressa e televisiva e percebo que não há mais espaço para nós. Não há mais lugar para o justo. É por isso que Deus tem que intervir. Sabe o que é que Jesus disse? Se o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? É por isso que Jesus disse que os dias do juízo foram antecipados para que os fiéis não se corrompam. Ou seja, se Jesus pretendia vir em 2050, Ele vai vir em 2030 para que os fiéis não venham se contaminar. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, meu irmão. Mas Apocalipse não é algo que está para acontecer. Apocalipse é algo que está acontecendo. Não vivemos mais os últimos dias. Vivemos sim a última hora do último grande e terrível dia. Grande para aqueles que reconhecem Jesus como único Senhor. Terrível para aqueles que recusaram reconhecer Jesus como seu suficiente Salvador. E eu me sinto como Ló, arrastado. Por gentileza, Jonathan, vem aqui. Eu me sinto como Ló, onde Deus pega nas nossas mãos e diz: sai daí, esse não é o teu lugar. Sai daí, esse não é o teu lugar. Sai daí, esse não é o teu lugar. É assim. Não há mais tempo a perder, meu irmão. Quem for santo se santifique. Quem for impuro continue cometendo as impurezas. É chegada a hora dos fiéis se manifestarem, se revelarem a quem serve e a quem pertence. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor, somente ao Senhor. Estamos sendo expulsos desse mundo. Os valores estão sendo invertidos. Os princípios estão sendo alterados. Aquilo que era justo tem tornado-se injusto. O que é injusto tem se tornado justo. A verdade tem se transformado em mentira. A mentira é verdade. Chamam o bem de mal, o mal de bem. Eu já não sei mais o que fazer nesse mundo. E a tendência é piorar. A tendência é piorar. Fico consternado, me sinto estarrecido. E a minha oração é essa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enxuga das nossas faces todas as lágrimas. Ergue o nosso semblante de alegria e de gozo, porque não pertencemos a esse mundo. O nosso nome está escrito no livro da vida, e os céus dos céus é o nosso lugar. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E Ele vem. É só uma questão de tempo. Só que quando Ele vier, Ele não vem mais para salvar o mundo. Ele vem para julgar esse mundo. A Bíblia nos diz que os céus se abrirão. Os sepulcros devolverão os seus mortos. Os céus se abrirão como um pergaminho. E Ele descerá
revestido de glória, poder, formosura e majestade, assentado no mais alto e sublime trono, arrodeado dos seus anjos, que constantemente e ininterruptamente cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando Ele vier, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai chamar cada um dos seus pelo nome. Pelo nome. E a lei da gravidade já não poderá mais nos deter nesse lugar. É Ele chamando o nosso nome e nós subimos ao seu encontro, tendo o corpo transformado, tendo o corpo revestido com o seu poder, com sua glória. Aleluia! E quando esse dia chegar, você vai lembrar desse momento. E você vai perceber que eu não sou louco, que eu não sou maluco. Um dia eu estive conversando com alguém, dispensa, pastor, admiro mesmo o senhor por algumas questões ou outras, mas o senhor acredita nisso mesmo? Eu disse: acredito. Se você me considera uma pessoa cônscia, coerente, prudente, saiba que eu acredito no arrebatamento. Eu acredito que os céus se abrirão, os mortos ressurgirão e Jesus voltará outra vez nas nuvens, assentado no trono, para arrebatar a sua igreja para todos sempre. Eu acredito com todo o meu ser, com toda a estrutura que compõe a minha vida. Eu acredito de todo o meu coração. E mais, eu acredito que esse dia está mais perto do que nunca. Pasme, eu acredito que eu verei esse dia. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu verei esse dia. Que os nossos olhos contemplarão o juízo de Deus sobre essa terra, o juízo de Deus sobre esse mundo. Mas também, assim como os anjos pegaram Ló e sua família pelas mãos, assim o Senhor faz nessa hora contigo. Assim o Senhor faz nessa hora comigo. Assim o Senhor faz nessa hora conosco. Ele nos segura pelas suas mãos. Aleluia. Ele nos tira desse lugar, não nos pertence mais. Oh, aleluia. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Vou lutar
escolha é sua, querido. Deus tem uma visão, Deus tem uma direção sobre a tua vida. A escolha é tua. Eu fico a pensar quantas pessoas não têm se tornado em estátuas de sal, vivem uma vida de letargia, uma inércia total. Quantas pessoas não são completamente estáticas, não se mexe, não se move. Quantas pessoas já não têm alegria, já não têm um gozo, já não sente o seu coração se mover. Quantas pessoas não vivem como espantalhos, como manequins. Porque um dia olhou para trás, desejou as coisas, desejou viver as mesmas coisas que Deus já tinha liberto. Deixa Deus falar contigo nessa hora, deixa Deus falar contigo nesse momento, porque Ele te segura pela tua mão, Ele não desiste de você. Você é especial demais para Ele, você é importante demais para Ele, Ele não desiste de você. Não seja como a mulher de Ló, ainda tem tempo. Deus tem uma visão e uma direção para a sua vida, Ele sabe o que é melhor para você. Sabe aquele problema que ocorreu na Boate Kiss, em Três Marias? Atormentou o mundo todo, triste, lamentável. Eu fiquei sabendo alguns dias depois, foram colocados no site Gospel Prime, onde eu tenho a satisfação de ser um colunista nesse site. Foi constatado que ali havia 30 desviados de igreja. Até onde sabemos. E havia pessoas que estavam ali, que eram de ministérios, que eram de altar, que eram levitas, que eram profetas da parte de Deus. E se desviaram, olharam para trás, e no dia que olharam para trás, viram as larvas de Sodoma e Gomorra sobre sua vida. Eu espero que você entenda que Deus tem o melhor para você, irmão. Deus tem o melhor. Quantos livramentos Deus já não te deu, quantos livramentos Ele já não tem te dado. Mas eu pergunto, até quando Ele vai ter que segurar a tua mão? Até quando Ele vai ter que te guiar? Até quando você não vai perceber que Sodoma não é o teu lugar, que Gomorra não é o teu lugar? Não se encante com as campinas do Jordão, Deus tem algo melhor para você. Oh Senhor, a igreja entre nessa hora em intercessão. Eu quero perguntar se há alguém nesse lugar que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecê-lo como o único Senhor e suficiente Salvador. Se há alguém, saia do seu lugar e venha sem medo, venha sem dúvida e diga: hoje a minha vida pertence a Jesus. Hoje eu estarei servindo com todo amor. Não se trata de mudar de religião, se trata de ter um encontro verdadeiro com Deus. E deixar de ser um cristão nominal, só de nome, mas ser um cristão real. Onde está a primeira pessoa que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão onde você estiver, nós queremos orar por você. É chegado o seu dia, é chegada a sua hora. Glória a Deus, há uma pessoa cujo Espírito tocou no seu coração. Onde está a segunda pessoa? Levante sua mão onde você estiver. Oh Deus, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar.
Oh Deus, vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Venha, jovem. Glória a Deus. Aleluia. Venha para aqui, pode vir para aqui, para frente. Onde está a quarta pessoa que hoje deseja entregar a sua vida a Deus? Onde está a quarta pessoa? Eu vou pedir para cada um deles esteja um irmão aqui abraçando, tá? Onde está a quarta pessoa que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus? E sabe que Deus está segurando suas mãos, porque você não tem força, mas o Senhor está segurando as tuas mãos, para te tirar dessa Sodoma, para te tirar desta Gomorra, porque uma nova história Ele tem para ti. Está a próxima pessoa que deseja hoje ter um encontro com Deus. Continue orando, igreja, continue clamando ao Senhor. Está a quarta pessoa que hoje deseja viver esse encontro com Deus, e hoje deseja servir a Deus como nunca antes, reassumir um compromisso com o Senhor, uma aliança com Deus. Nós vamos louvar essa canção, querido, mas eu sei que Deus tocou no seu coração, e é você mesmo, Ele te chama. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.